Olá, sejam bem-vindos à selva. Gente, hoje no nosso primeiro episódio, ai, tô muito animado. A gente vai voltar para o passado. Tem alguns fatos históricos que depois que eu entrei em contato assim com esse conhecimento, eu percebi que eles marcaram parte da nossa evolução, né, do nosso desenvolvimento mesmo, como espécie. E acabou derrocando aqui em algumas decisões que a gente tomou, que nos levou à atual situação que a gente vive hoje, né, que é que a gente utiliza mais recursos do que o planeta consegue repor, enfim, entre outras decisões que a gente tomou que não são, sustentáveis no longo prazo. Então é importante a gente revisitar alguns fatos históricos para a gente entender o que nos levou, né, a tomar certas decisões, para que a gente possa até enriquecer aqui o nosso debate, tá bom? Então, vamos em ordem cronológica. Hoje a gente vai abordar 3 fatos históricos. O primeiro foi o surgimento do primeiro Homo sapiens há 200.000 anos atrás. Gente, que doideira é essa? Pra que ir tão longe? Segura na minha mão que você vai entender. Segundo fato histórico, há 70.000 anos atrás foi a Revolução Cognitiva e, finalmente, hoje a gente vai falar também, há 12.000 anos atrás, a Revolução Agrícola. Tá bom? Vamos lá? Bom, há aproximadamente 200.000 anos atrás, surgia, lá no período Pleistoceno, nós, né, a espécie humana moderna, né, a espécie sapiens do gênero Homo. Aliás, para quem não sabe, pessoal, existiram várias espécies de humanos que não eram sapiens, tá? Como os neandertais, os Homo erectus e outros, né? Eu até sugiro a leitura desse livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um clássico, inclusive muito bom esse livro, eh, para que a gente até desaprenda algumas coisas que a gente aprendeu errado na escola, como se o Homo sapiens fosse uma evolução desses outros humanos, né? Não sapiens. Não, não, pessoal, eram realmente espécies diferentes, tá? Não teve uma evolução fisiológica nesse sentido, não, tá? Mas vamos lá. Para entender o surgimento do Homo sapiens, né, a gente precisaria de uma análise detalhada sobre, enfim, fatores genéticos, tecnológicos, ambientais e sociais, tá? Que é uma área em constante evolução, né? Até porque novas pesquisas sempre estão sendo conduzidas. Então vamos focar no que interessa aqui para gente. O surgimento do Homo sapiens ele aconteceu na África, mais especificamente, hoje a gente chama de leste da África, né? E os primeiros Homo sapiens, eles compartilhavam características físicas e comportamentais com a gente, os seres humanos modernos. Mas ao longo do tempo, mudanças evolutivas acabaram moldando a nossa espécie de uma maneira única, tá? E depois a gente começou a moldar o ambiente também, o que nos diferencia muito dos outros animais. Os Homo sapiens, eles exibiam características anatômicas modernas, né, incluindo o crânio arredondado, a face pequena e uma capacidade craniana consideravelmente maior em comparação com suas espécies ancestrais, né, com os outros humanos. O nosso cérebro, ele representa de 2 a 3% do nosso peso corporal, mas ele consome 25% da nossa energia enquanto a gente está em repouso, tá? E a gente paga o preço por esse cerebrão, né, de duas maneiras. Primeiro, passando mais tempo em busca de alimento e atrofiando nossos músculos, né? Então, literalmente, a gente desvia energia do bíceps para o cérebro. Mas hoje em dia, com toda essa evolução que a gente acompanhou tecnologicamente falando, o nosso cérebro já pagou a conta, né? Hoje a gente é capaz de produzir máquinas, né? A gente vive seguro em um lugar, na nossa casa, ao invés de estar aí lutando pela nossa sobrevivência numa selva com animais querendo caçar a gente. E outro fator singular, né, que a gente caminha ereto, o que permitiu que a gente pudesse observar melhor a selva, tanto em busca de alimentos, quanto também nos protegendo de ameaças, né? O que, além disso, deixou a gente com as mãos livres para uma infinidade de outras coisas, beleza? Dentro desse contexto, tem outros fatores importantes que a gente precisa de destacar também, que é a habilidade, né, na fabricação de ferramentas avançadas, né, por exemplo, a lâmina, né, também o fato de que os Homo sapiens começaram a caçar presas grandes, né, muito maiores, desproporcionais ao seu tamanho, de maneira regular, tá? A domestificação do fogo, né, que a gente conseguiu para poder espantar predadores e cozinhar. Evidências arqueológicas também sugerem que éramos capazes de comportamentos mais complexos, como a comunicação e a produção de arte.
a nossa capacidade de adaptação e expansão para diferentes ambientes, né, para sobreviver, então sempre migrando para áreas mais promissoras, né, essa característica de ser uma espécie nômade, sempre buscando melhores condições. E com essa domesticação do fogo, o ser humano também ele passa a ter mais tempo de luz, tá? À noite, né? Quando acontecia assim, um pôr do sol, geralmente as espécies elas dormem, né? Isso dependendo muito do animal. Tem animal que tem atividade noturna, obviamente, muito maior. Mas o ser humano, naturalmente, ele descansava nesse período. Com a domesticação do fogo, a gente começou a ter mais tempo de luz. E isso deu pra gente, propiciou ali, né, momentos de interação social. E isso pra gente foi ali uma mudança realmente muito importante. A evolução do Homo sapiens ele foi um processo gradual, né? Resultante de uma combinação complexa assim, de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Tá? Isso nos leva para o próximo fato, para a revolução cognitiva. A revolução cognitiva realmente foi um ponto de virada da história humana. Né? Essa mudança ela não foi só uma evolução biológica, ela foi também uma revolução cultural. E a capacidade que a gente tinha de compartilhar informações, ela evoluiu para uma capacidade de criar narrativas compartilhadas, né? O que deu para os Homo sapiens uma capacidade, uma vantagem perante outras espécies e permitiu a formação de comunidades mais coesas e complexas. Tá? Então, a teoria mais forte, olha que legal, sobre a revolução cognitiva afirma que a nossa linguagem complexa evoluiu de uma variante da fofoca. É isso mesmo. Muito fofoqueiro nesse momento, se sentindo representadíssimo aqui. Comunicar, né, onde estavam predadores e perigos era fundamental. Mas para uma cooperação social, a chave, né, para o que é a reprodução, a sobrevivência e tudo, começou a passar não só por esse tipo de comunicação mais trivial e básica, para um outro nível, que era, por exemplo, a gente saber quem do grupo odiava quem, né? Quem dormia com quem e quem era confiável. Tá? Então, essa nova capacidade de fofocar permitiu que os Homo sapiens fossem capazes de desenvolver relações mais refinadas e estreitas. Até hoje, né, amores? Essa capacidade evoluiu para algo muito importante, na verdade, que é pensar e comunicar coisas que não existem no mundo físico, tá? Termos abstratos, conceitos e ideias que transcendem o mundo tangível. Vamos ver aqui, olha, para vocês entenderem a diferença, né, entre dois tipos de comunicação. Uma comunicação básica que diz assim: cuidado, um leão, né? Olha a segunda, né? O leão é um espírito guardião da nossa tribo, tá? Mitos e histórias compartilhadas desempenham um papel crucial na coesão social e na capacidade de cooperação em grande escala. Tá? Isso permitiu que diferentes grupos, né, que tinham afinidades entre si, passassem a se unir, né, em torno de identidades comuns, contribuindo para várias coisas, inclusive a conquista de novas terras. Né, com mais gente, né, um grupo de 150 membros era capaz de coisas que um grupo de 50 membros não conseguiriam, né, seria impossível. Tá? Então, essa cooperação humana em grande escala, né, isso vale inclusive para os dias de hoje, ela está estabelecida sobre mitos comuns, né, que só existem na imaginação coletiva das pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Porque isso bugou a minha mente quando eu li a primeira vez. E, né, no livro o Harari explica em bastante detalhes, né, mas, por exemplo, né, na nossa sociedade atual, a religião é um exemplo muito claro disso, né? Aliás, os países também, né? A separação dos países, porque se você pensar em termos naturais, não existe onde começa um e onde termina outro, né? É tudo um território natural só, que ali tem seus biomas e características ambientais diferentes, mas nós humanos é que colocamos uma linha ali e estabelecemos o que é um país e o que é outro. Outro exemplo é o dinheiro. O dinheiro, se você pensar bem, é um pedaço de metal ou um pedaço de papel, né? A gente é que dá significado para o dinheiro.
assim a gente pode continuar com muitos exemplos, né? Sistemas judiciais, até empresas, né? Imagina uma pessoa jurídica, né? Que tem direitos e deveres, mas não existe, né? É uma coisa completamente imaginativa, né? Bugamos. Agora vamos para o próximo que eu sei que vai bugar vocês ainda mais. Vamos para a Revolução Agrícola. Tá? Vamos lá. Imagina que a gente está lá cheio de novas ideias, cada vez mais adaptando o ambiente a nós, né? Em lugar de nos adaptar ao ambiente. O próximo passo foi deixar de ser exclusivamente nômades, né? E passar a pensar na domesticação de plantas e animais e, portanto, nos assentamentos permanentes. Tá? Aqui é que está a chave para entender esse momento. Assentamentos permanentes. Esse período ele foi marcado pela transição da caça e da coleta para a agricultura. Tá? Então, para a gente pensar um pouquinho mais nisso, eu vou ler um trechinho do livro aqui, só para vocês entenderem. O Harari diz o seguinte: em muitos lugares, e na maioria das vezes, a caça e a coleta proporcionavam uma nutrição ideal. Tá? Isso não deveria surpreender, né? Já que essa foi a dieta humana durante centenas de anos, e o corpo humano estava muito bem adaptado a ela. Provas, né, provenientes de esqueletos fossilizados indicam que os antigos caçadores-coletores tinham menos probabilidade de padecer de fome e desnutrição, e eram mais altos e mais saudáveis que seus descendentes camponeses. Harari chama a Revolução Agrícola, meus amigos, de a maior fraude da história. Ele diz que foram os animais e as plantas que domesticaram o homem, e não ao contrário. Continua aqui para você entender. A transição da agricultura, né, a transição para a agricultura, teria acontecido primeiro no sudeste da Turquia, lentamente. Primeiro o trigo, depois as cabras, as lentilhas, as oliveiras e assim por diante. O trigo passou de ser uma planta selvagem, silvestre, e em poucos milênios estava crescendo por todo o mundo. Tá? E esse cultivo trouxe inúmeros desafios por si só. O trigo, por exemplo, não gosta de dividir espaço, nem água e nem nutrientes com outras plantas. Então, os humanos passaram a viver para manter os seus cultivos. O corpo do ser humano evoluiu para trepar em árvores e correr atrás de animais, e não para capinar e carregar pesados baldes de água o dia todo. Tá? E além disso, novas tarefas agrícolas exigiam tanto tempo que as pessoas foram obrigadas a se instalar perto dos cultivos. Gente, long story short. Onde tinha biodiversidade, virou campos de trigo, batata e outras poucas plantas, tá? Que nem sempre os cultivos davam certo, então esses eram os mais resilientes. A dieta passou a ser limitada a alguns poucos alimentos. O ser humano, com um pouco mais de segurança alimentar, importante diferenciar de qualidade alimentar, passou a se multiplicar exponencialmente. Os assentamentos permanentes se tornaram cada vez mais complexos e numerosos. E aí apareceram doenças relacionadas ao empilhamento de animais e bactérias. E o ser humano passou a trabalhar cada vez mais para manter tudo isso funcionando. Até porque as novas gerações não sabiam mais serem caçadores-coletores. Gente, já pararam para pensar nisso? Essa foi a outra coisa que bugou a minha cabeça, assim, porque a gente sempre associa, né, a agricultura, a revolução agrícola, a um grande benefício, né, para a nossa espécie. Assim, sim, né, desde o ponto de vista de segurança alimentar, sim, né, e de conforto, claro, né. Aliás, conforto é uma palavra muito importante para esse episódio e para os próximos, mas se a gente pensa no sentido de qualidade, não, né? Trouxe muitos problemas, na verdade, grandes desafios, inclusive, que a gente enfrenta até hoje. Porém, a moeda da evolução é a multiplicação do DNA, tá? Então, desde essa perspectiva, 1000 humanos são melhores do que 100 humanos, tá? Então, a essência da revolução agrícola foi a capacidade de manter mais gente viva, ainda que em piores condições, tá? Então, nesse sentido, a revolução agrícola foi bem sucedida. A gente conseguiu se multiplicar
em grandes quantidades, e isso foi essencial para a sobrevivência da espécie. Beleza? Outras consequências, né? Os excedentes alimentares, olha isso, gente. Os excedentes alimentares e a possibilidade de armazenar alimentos levou à formação de classes sociais. Nossa. Com algumas pessoas se dedicando a atividades não relacionadas ao trabalho manual, como a governança e administração de toda essa gente e de todo esse recurso. E, finalmente, a relação entre os humanos e o ambiente foi alterada para sempre. O cultivo seletivo de plantas e a criação doméstica de animais modificaram ecossistemas, resultando em impactos ambientais duradouros. Gente, já deu para perceber como que a gente indo olhar, né, esses fatos históricos traz para a gente uma perspectiva que pode ser muito relevante para entender como que a gente vive, como que a gente se organiza hoje em dia? Bom, no próximo capítulo, a gente vai olhar para outros fatos históricos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Principalmente explorar essa relação entre humanos e ambiente que foi alterada para sempre. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês estejam comigo no próximo episódio também. Pessoal, um grande beijo. Vejo vocês lá.